No dia 25 de março, 9 meses antes do Natal, um anjo apareceu para Maria, uma jovem prometida em casamento, e informou que ela seria mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria não havia tido nenhuma relação sexual que justificasse a sua gravidez. O Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo vai cobri-la com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus, explicou o anjo, acrescentando que para Deus nada é impossível. Apesar do processo desafiar a lógica da biologia, este diálogo, que teria acontecido há pouco mais de 2000 anos, está na base de todas as religiões cristãs, da católica às neopentecostais. No entanto, pesquisas recentes apontam que as pessoas que conviveram com Jesus Cristo não estavam preocupadas com a questão da virgindade de Maria. Isso porque a ideia de uma concepção virginal foi uma construção histórico-teológica dos séculos seguintes. Seja como cristãos, seja como não cristãos, o ponto sobre aceitar o nascimento virginal tem a ver com a crença na possibilidade de milagres, comentou a BBC News Brasil o historiador Felipe C. Almond. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e historiador André Leonardo Chevitarese acrescenta que a primeira menção de Maria está na carta de São Paulo aos Gálatas e é uma referência superficial. Ele diz que Jesus nasceu de uma mulher, não especifica o nome, mas reconhece a presença de uma mulher como a mãe de Jesus, explicou ele à BBC News Brasil. Olá, muito prazer, eu me chamo Osnilmar e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Descobertos. Se é a sua primeira vez aqui, já lhe convido para se inscrever no canal e acionar a notificação em todas para não perder nenhum conteúdo aqui da Fatos Descobertos. As referências a Maria nos evangelhos, ou seja, nos textos bíblicos que narram a vida de Jesus, podem ser encontradas nos textos de Mateus e lá em Lucas. O Evangelho de Mateus, por exemplo, destaca que Maria ficou grávida antes de ela e José terem qualquer relação sexual. A referência é que a gestão era obra do Espírito Santo. O autor do texto bíblico ainda recorre a uma profecia do Antigo Testamento para embasar essa ideia. O Senhor lhes dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e colocará nele o nome de Emanuel, escreveu o profeta. Almond explica que nessa parte Mateus usava a versão grega do Antigo Testamento e não o hebraico. Na versão original, a profecia se referia a essa jovem grávida como Almar, enquanto na grega a palavra apresentada é Pártenos. Almar significa mulher jovem, Pártenos simboliza jovem intacta, ou seja, uma mulher virgem. Para o historiador, foi o acidente dessa tradução que criou a ideia de virgindade de Maria. Lembrando que a Bíblia grega foi a base para a tradução latina quando Pártenos se tornou virgo, significado que foi mantido em todas as traduções. Agora, essa questão da tradução foi observada ainda no século II pelo teólogo e filósofo Flávio Justino, em sua obra Diálogo com Trifão. Apesar dos debates sobre a virgindade de Maria, o que parece não haver dúvidas ao analisar os textos bíblicos é que José não era o pai biológico de Jesus. Chevitarese lembra que no Evangelho de Marcos há a menção de que Jesus é filho de Maria. No trecho, não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Na época, não era assim que se classificava um filho, pontua o historiador. É sempre filho de um pai, explicou ele. Chevitarese acrescenta ainda que na genealogia trazida pelo Evangelho de Mateus para situar Jesus Cristo, logo no início do texto, Maria é a quinta mulher que aparece. O especialista então acrescenta que todas estão relacionadas à prostituição, estupro ou, no caso de Ruth, a iniciativa de se deitar com um homem, algo estranho para a sociedade daquela época. São mulheres não muito corretas, e isso, claro, segundo o entendimento daquela época também. O que as une a Maria? Bom, o fato de terem filhos em contextos ou situações que afrontam a lei mosaica. Para o historiador, naquele contexto, o objetivo era limpar a imagem de Jesus Cristo. Isso. A preocupação era essa, afinal, pode-se esperar que Jesus seja o Messias
tendo um nascimento cujo pai nem conhecemos? Assim explicou ele. O pesquisador também citou que João traz o tema da prostituição no capítulo 8, na famosa passagem, Jesus diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a fala dele, de Jesus, no versículo 41, parece responder que ele era acusado de ser filho de prostituição. Esse dado reforça essa suspeição de que havia um problema por ele não ter pai conhecido. Assim acrescenta também um professor. E lá no trecho, Jesus diz que nós não somos filhos de fornicação, temos um pai que é Deus, e acrescenta, eu vim de Deus. Olha, por causa desse contexto, pareceu até interessante aos cristãos primitivos rotular Maria como virgem, pois era mais adequado para a mãe do Filho de Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo, a virgindade era reconhecida como mais desejável do que o estado de casado. Isso tornou inevitável que Maria fosse idealizada como perpetuamente virgem, comentou assim Almond. E olha, de acordo com o pesquisador, por volta lá do ano 400, a doutrina da virgindade de Maria já estava consolidada lá no cristianismo. E também para o teólogo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o que aconteceu foi que a devoção a Maria foi ganhando novos patamares com o passar do tempo, de uma mulher na origem do Novo Testamento até a santa pura e exemplo máximo. Ela vai ganhando a ideia de que não foi manchada pelo pecado em nenhum momento, não só se manteve virgem, como também não pecou, destacou ele. Olha, em 1854, o Papa Pio IX decretou que a doutrina passasse a sustentar que Maria também foi concebida livre do pecado original. E para o professor Moraes, as camadas podem ser explicadas primeiro com Maria sendo escolhida por Deus, em seguida libertada da ideia do pecado e, por fim, libertada do pecado original. Agora, o que são dogmas, portanto, não podem ser contestados dentro da Igreja Católica. Quem os contesta está em erro na visão católica, finalizou ele. Parece até uma história meio complexa sobre a questão da virgindade de Maria, não é? Se você gostou do conteúdo, aproveita, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho, se inscreva no canal e nosso encontro é toda segunda, 6h35 da noite. Posso contar com você? Então tá, eu te espero aqui no canal Fatos Descobertos. Grande abraço e tchau!